Período de inverno, tempo seco, tempo frio, e aí surgem as doenças mais comuns nessa época. Por isso a gente traz explicação muito importante aqui no Mando News com a médica pediatra, a doutora Vanessa Marinello de Souza, falando um pouco para a gente de quais são as doenças mais comuns nesse período, como podemos prevenir, tentar evitar e, em caso de não conseguir evitar, os cuidados logo depois que devemos tomar quando alguém estiver com uma dessas doenças, principalmente as respiratórias mais comuns neste ano. Sim, são os quadros respiratórios os mais comuns, né? E o principal sintoma é a tosse. E dentre eles nós temos o resfriado comum, que é o mais comum, né, de todos. Nos menorzinhos, nas crianças abaixo de 2 anos de idade, nós temos a bronquiolite viral aguda, causada pelo vírus sincicial respiratório. E para esses bebês nós precisamos dar uma atenção maior, né, porque é um quadro que pode complicar. Como uma complicação dos quadros respiratórios, nós temos a pneumonia, né, as pneumonias podem ser viral, bacteriana também, infecção de ouvidos, otites, infecção de garganta, temos as sinusites e também temos os quadros alérgicos, né, as bronquites, os quadros de broncoespasmo, asma, sinusite alérgica também. É muita coisa. Antes da gente falar um pouquinho da prevenção, vamos voltar nessa que a senhora falou, é bronquite, é bronquiolite aguda? Bronquiolite viral aguda. Essa é uma doença, um vírus que ele é mais novo, digamos assim, e está trazendo muita preocupação para vocês médicos. É uma doença que já existe, já tem um tempinho, mas preocupa porque os bebês podem ficar com muito desconforto respiratório, alguns ficam mais graves e precisam ser internados, precisa de oxigênio, e não tem um antibiótico, não tem uma medicação que a gente possa dar que vá cortar, é o tempo, é a evolução. Conforme vai ocorrendo a clínica ali do paciente, a gente vai entrando com medicamentos para tentar dar um suporte melhor. Mas o principal é o desconforto respiratório, o risco de insuficiência respiratória. Ou seja, uma doença pulmonar mesmo. Pulmonar. E essas doenças, todas que a senhora disse aí, elas estão mais ligadas a essa questão do frio mesmo, ou são as duas coisas, o frio e o tempo seco? No tempo do calor também tem, só que é menos. O que acontece? No tempo do frio, as pessoas tendem a ficar em locais fechados, respirando, várias pessoas juntas respirando ao mesmo tempo, então isso traz mais doenças concomitantemente. No tempo do calor, né, nas temperaturas mais amenas, a casa fica mais arejada, os ambientes ficam mais arejados, então isso evita a proliferação. Mas no tempo do calor também tem. Quais cuidados que os pais podem tomar para evitar que os filhos tenham alguma dessas doenças? Deixar a casa arejada, abrir portas e janelas durante o dia, evitar alimentação industrializada para as crianças, então a alimentação saudável é muito importante, frutas, verduras e legumes, um bom consumo de água, rotina de sono é essencial, prática de atividade física também, isso também ajuda na imunidade, cartão vacinal em dia também é muito importante, e presença de umidificador em casa, quem tiver, se possível. Quem não tiver, pode colocar uma bacia ou um balde com um pouco de água no ambiente que a criança for ficar, que a família for estar ali, que ajuda a umidificar o ambiente. Só que ao colocar a bacia ou o balde de água, tem que ter cuidado com as crianças menorzinhas, porque elas podem acabar se afogando ali, ver por curiosidade, observar o que tem ali dentro e acabar caindo pelo peso da cabeça, que pesa um pouquinho mais, principalmente os menores de 2 anos de idade, e acabar afogando. Então tem que colocar em lugar de difícil acesso para as crianças menorzinhas, ter esse cuidado, e já ajuda também tanto quanto um umidificador. Com certeza. Doutora Vanessa, agora, se não conseguiu evitar, apareceu esses quadros aí, quais os procedimentos, em quando que o pai tem que falar assim, eu preciso ir para o médico, um posto de saúde, para um hospital? Observar sinais de desconforto respiratório. Então, aquela criança que tem um padrão de respiração tranquilo, de repente ela começou a ficar respirando mais rápido, né? Aumentou a frequência respiratória, sinais de desconforto respiratório. Então, a criança, a hora que ela puxa o ar para respirar, afunda aqui na base aqui do pescoço, que é o rebaixamento de fúrcula que a gente fala. Ou ela respira, puxa o ar e afunda as costelas, tanto aqui na frente na barriguinha, quanto aqui na lateral também. Abrindo o narizinho para respirar, a hora que vai puxar o ar, ela abre o nariz, isso também é um sinal de esforço respiratório, batimento de aleta nasal.
está com esses sinais pronto-socorro, não demorar para ir, porque a criança ela cansa, ela não aguenta ficar muito tempo com esses sinais de esforço respiratório, ela entra em fadiga, em cansaço e pode abrir um quadro de insuficiência respiratória. Então é muito importante ir para o pronto-socorro quanto antes, não ficar postergando. Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre o cartão de vacina estar em dia. A gente até citou aqui no Mando News a vacinação da poliomielite que está baixa. Como um todo, é algo que os pais precisam ter essa responsabilidade. Sim, a polio é muito importante vacinar contra a polio, né? Agora vai deixar de ter a gotinha, vai ser a injetável, ficou mais fácil. Ela também está introduzida na vacina hexavalente junto com outros agentes infecciosos também, então tudo em uma picada só, então facilita também para aqueles que podem, né, utilizar o serviço privado, mas também tem disponível no SUS também, tão boa quanto. Às vezes a gente não consegue evitar o surgimento de um desses quadrozinhos aí de doenças, mas é ficar alerta, é ter um cuidado para deixar a criança saudável sempre. Sim, sim, é importante sempre estar atento, observar febre, né? Se a criança estiver bem, já dá para vir uma consulta no consultório, mas se estiver com esses sinais de esforço respiratório, é o hospital o quanto antes. E cuidar também do agasalho da criança, né? Às vezes não está esse inverno exagerado, uma criança sente mais frio que nós adultos. Sim, observar também. Os bebês sempre ver a temperatura pelo peito, tocar o peito para ver se está quentinho. As mãos e os pezinhos dos bebês sempre vão estar mais gelados mesmo. Então não é por aí que você vai ver se ele está com calor ou com frio, né? Locais frios pioram quadros de tosse, dependendo do tipo do que está causando a tosse. Então sempre deixar a criança em ambientes, né, mais quentes, evitar o sereno também é importante. E à noite, quem tiver com quadro de resfriado, algum quadro respiratório em casa, deixar a porta do quarto aberta pelo menos, se possível, deixar o ambiente mais arejado, evitar, se possível, tiver outro ambiente em casa que possa acomodar as pessoas que dormem juntas e um estiver resfriado, deixar esse um resfriado, né, um cômodo só para ele, né, separar mesmo, né, quem tiver com resfriado ou não, evitar o contato, lavar as mãos, evitar compartilhamento de toalhas, travesseiros, fronhas, almofadas, e também quem tiver com bebê em casa, é importante o uso de máscara, principalmente da mãe, quando a mãe for amamentar, se a mãe estiver resfriada, para evitar que passe para o bebê. Se for outro integrante da casa, também é importante que evite o contato direto com o bebê, até que essa pessoa melhore. Na hora que for tossir, principalmente as crianças maiorzinhas já conseguem obedecer comandos, na hora que for tossir, virar o rostinho, para ver se não tem ninguém para tossir, ou tossir aqui no braço também, evitar de ficar tossindo, né, na outra pessoa, no outro rostinho. As crianças fazem muito isso, muitas vezes porque elas não sabem, né, então a gente precisa ensinar isso para elas. Um aninho e meio ali, a gente já consegue ensinar a criança. Perfeitamente, doutora. Obrigado pela entrevista, pelos ensinamentos.